vivificadora, e o enchestes de ciência divina, pela simplicidade dos vossos apóstolos, fazei-nos dignos de louvar-vos na festa dos vossos eleitos São Pedro e Paulo, de entendermos os vossos mistérios ocultos, pelo seu testemunho de guardarmos os vossos preceitos vivificadores, assim com eles seremos dignos de ter a felicidade de louvar e agradecer a vós, a vosso Pai e ao vosso Espírito Santo, por todos os séculos. Paz à Igreja e a seus filhos. Ornaram a coroa da Santa Igreja.
são duas potentes colunas que sustentam a Santa Igreja. Agora, nós vos pedimos, Senhor Deus, pela intercessão destes dois apóstolos, que volteis para nós vossos olhos misericordiosos, Senhor, e ouçai nossas vozes, fortalecei os débeis, e seja a vossa graça remédio para os enfermos. Por vossa clemência, saciai os famintos. Por vossa paz, fazei regressar os que se afastaram, e preservai por vossa luz os que estão junto de nós. Perdoai os pecadores, aceitai os penitentes, tende piedade dos mortos, e a nós que vos adoramos. Reuni-nos aos santos, pelas orações de Maria Santíssima, vossa Mãe, os profetas, os apóstolos e os mártires, porque sois bom e misericordioso. Glorificamos a vosso Pai e ao vosso Espírito Santo, por todos os séculos. Amém. Santos apóstolos Pedro e Paulo, nós vos pedimos que o nosso incenso e as nossas orações sejam para o vosso intermédio agradáveis a Deus e alcancem por vossas súplicas o perdão dos pecados e a boa memória de todos os filhos da Santa Igreja, agora e para sempre. Oh,
santificai-nos nossos pensamentos e purificai as nossas consciências, para nos louvarmos os cantos e ouvirmos os vossos santos livros, a vós a glória para sempre. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, o rei Herodes prendeu alguns membros da igreja para torturá-los. Mandou matar à espada Tiago, irmão de João, e vendo que isso agradava aos judeus, mandou também prender a Pedro. Eram os dias dos pães ázimos. Depois de prender Pedro, Herodes colocou-o na prisão, guardado por 4 grupos de soldados, com 4 soldados cada um. Herodes tinha a intenção de apresentá-lo ao povo depois da festa da Páscoa. Enquanto Pedro era mantido na prisão, a igreja rezava continuamente a Deus por ele. Herodes estava para apresentá-lo. Naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, preso com 2 correntes, e os guardas vigiavam a porta da prisão. Eis que apareceu o anjo do Senhor, e uma luz iluminou a cela. O anjo tocou o ombro de Pedro, acordou-o e disse: levanta-te depressa. As correntes caíram-lhe das mãos. O anjo continuou: coloca o cinto e calça tuas sandálias. Pedro obedeceu e o anjo lhe disse: põe tua capa e vem comigo. Pedro acompanhou-o e não sabia que era realidade o que estava acontecendo por meio do anjo, pois pensava que aquilo era uma visão. Depois de passarem pela primeira e segunda guarda, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. O portão abriu-se sozinho. Eles saíram, caminharam por uma rua e logo depois o anjo deixou. Então Pedro caiu em si e disse: agora sei de fato que o Senhor enviou o seu anjo para me libertar do poder de Herodes e de tudo o que o povo judeu esperava. Leitura da segunda carta de São Paulo a Timóteo, e abençoa-me, Senhor. Glória ao Senhor de Paulo dos Apóstolos. As misericórdias de Deus desçam sobre as leitoras,
sobre os ouvintes, sobre esta paróquia e seus filhos para sempre. Caríssimo, quanto a mim, eu já estou para ser derramado em sacrifício. Aproxima-se o momento de minha partida. Combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Agora está reservada para mim a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que esperam com amor a sua manifestação gloriosa. Mas o Senhor esteve ao meu lado e me deu forças. Ele fez com que a mensagem fosse anunciada por mim integralmente e ouvida por todas as nações, e eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me libertará de todo mal e me salvará para o seu reino celeste. A Ele a glória, pelos séculos dos séculos. Amém. E glória a Deus para sempre. O Evangelho será proclamado primeiro em árabe e em seguida em português. A paz esteja convosco. من إنجيل ربنا يسوع المسيح القديس متى الذي بشر العالم بالحياة المصرين بشارة الحياة والخلاص لنفوسنا. Irmãos, ficai em silêncio, porque o Santo Evangelho será lido para vós. Escutai, glorificai e agradecei a palavra do Deus vivo. قال متى الرسول جاء يسوع إلى نواحي قيصرية فيلبس فسأل تلاميذه قائلا من يقول الناس إني أنا ابن الإنسان؟ فقالوا بعضهم يقولون يوحنا المعمدان وآخرون إيليا وغيرهم إرميا وأحد الأنبياء. فقال لهم وأنتم من تقولون إني أنا؟ فأجاب سمعان بطرس وقال
المسيح ابن الله الحي. فأجاب يسوع وقال له: طوبى لك يا سمعان بن يونا، لأنه لا لحم ولا دم أظهر لك ذلك، بل أبي الذي في السماوات. وأنا أيضا أقول لك أنت الصخرة، وعلى هذه الصخرة سأبني بيعتي، وأبواب الجحيم لن تقوى علي. سأعطيك مفاتيح ملكوت السماوات، فكل ما تربطه على الأرض يكون مربوطا في السماوات، وما تحله على الأرض يكون محلولا في السماوات. حينئذ أوصى تلاميذه ولا يقول لأحد إنه هو المسيح. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Barech Moragum. Amém. E paz a todos vós. Bom dia a todos, amados irmãos, reverendíssimo Padre Caio, pároco desta Santa Igreja, querido Diácono Leandro, Diácono Érico, Subdiácono Fabrício, coro da Arquidiocese de Campinas, amados paroquianos desta catedral e também da paróquia de São Charles, também estou vendo vários estão aqui. Hoje, esta solenidade de São Pedro e Paulo, que Deus quis que fosse essa data que já estávamos tentando combinar ela há muito tempo.
Porém, a providência divina quis que acontecesse hoje nesta solenidade de Pedro e Paulo. E tem tudo a ver. Primeiramente, a igreja maronita e a igreja latina, a igreja romana, não são igrejas apenas primas, são igrejas irmãs, e não só porque irmãs porque são católicas, porque é o mesmo apóstolo que fundou as duas igrejas. A igreja maronita teve seu início na região da Antioquia. Antioquia, todos já leram Atos dos Apóstolos e sabem que lá na Antioquia, onde foi a primeira vez que os cristãos foram chamados de cristãos. E o apóstolo São Pedro, quando depois da ascensão de Jesus Cristo, ele foi para esta região de Antioquia. Ali ele fundou a primeira comunidade cristã e foi o primeiro bispo de Antioquia. Ele mesmo ficou durante 7 anos ali evangelizando, construindo ali uma base de fé sólida com aquele povo do Oriente Médio. Neste mesmo tempo, o São Marcos foi para Alexandria, para o Egito, São Lucas em Jerusalém, e Pedro terminou a sua missão em Antioquia durante 7 anos e foi para Roma. E também, próximo a esse tempo, o Paulo também foi para Roma. São Pedro chegou em Roma e também fundou a Cátedra de Roma. Ali começou a sua luta, sua evangelização, onde ele vai fazer seu último testemunho de fé, onde que ele vai ser um mártir da igreja. Junto com São Paulo, poucos anos depois dele também, que morreu ali em Roma. Roma, a mãe das igrejas. Também aqui a Catedral de Campinas, que me sinto muito honrado aqui estar celebrando nesta cátedra hoje a missa maronita. E agradeço imensamente a bênção do Dom João, que acompanha a nós maronitas sempre a sua proteção, como todos os bispos que nos acolheram desde o ano 1952, quando o Padre Francisco chegou de São Paulo com uma trouxa de roupas sem um pano, com roupas dele só esse tamanho. Chegou no ônibus em Campinas, sem muito saber onde que ele ia começar. É a mesma coisa, como todos os missionários, quando saem de suas terras e vão para outras terras longes para evangelizar. Pedro e Paulo saíram e nunca voltaram. Nunca voltaram para seus lares. Nunca voltaram, nunca viram mais suas famílias. Saíram e lá morreram. O lar do missionário é a sua missão. O verdadeiro lar dele e a família dele, aqueles que recebem a palavra, que acolhem os seus corações, as suas vidas. Assim o Padre Francisco chegou aqui no Brasil, aliás. Chegou no Brasil no ano 52, pouco tempo depois veio de São Paulo para cá, para Campinas. E foi acolhido pela igreja latina, por esta catedral, por muitos e muitos anos. Aqui o falecido Monsenhor Caram, que era pároco aqui, o cônego Caram, ele era o cônego, o pároco aqui na época, ele foi acolhido e celebrou missa maronita por muitos anos aqui, meio-dia, todos os dias, ou meio-dia e 15. Então a ligação nossa, maronitas, com a igreja de Campinas, uma ligação de muitos anos de fé, de testemunho, de apoio, e assim que foi durante todos esses anos, e continua até hoje.
Também no Padre Salomão, celebrou por várias vezes missas aqui, no rito latino, aqui nesta catedral. Esta é a minha primeira vez, estou há 14, 15 anos aqui no Brasil, e eu tive essa honra hoje de celebrar esta missa neste santo altar junto com todos vocês. Amados irmãos, Pedro e Paulo se tornaram grandes pilares da Igreja Católica. Apesar de toda a diferença deles, diferença em todos os sentidos, diferença de carisma, diferença de personalidade, diferença de tudo, são muito diferentes. O Pedro é um pescador muito simples e o Paulo um homem estudioso e alguém tem muito mais conhecimento do que o Pedro. O Pedro é o homem da fé, ele é o coração, e o Paulo é o homem da doutrina, é a mente. Assim os dois juntos viraram uma fortaleza de fé contra as heresias. Pedro foi muito importante o seu testemunho, e Paulo a sua conversão confirmada pela misericórdia de Jesus, fez com que ele se tornasse o maior defensor da fé, após ele ter sido o maior perseguidor da igreja dos cristãos. Tem algo muito em comum entre Pedro e Paulo. Sabe o que é? O comum entre eles, que os dois, se não fosse pela misericórdia de Deus, não teriam sido nada para nós. Eles, primeiro o Pedro, a pedra que negou Jesus 3 vezes, mas Jesus foi atrás dele, lavou suas feridas, purificou seu coração, deu a oportunidade a ele de se arrepender 3 vezes e perguntou: tu me amas? Tu me amas? Até que o Pedro disse: tu sabes tudo, Senhor, sabes que eu te amo. Tu sabes tudo, Senhor, sabe da minha fraqueza. Me perdoe, Senhor, porque eu te traí, eu te neguei. Foi suficiente para Jesus, sem cobrá-lo, sem julgá-lo. Aquilo que eu digo sempre: a igreja é um hospital e não é um tribunal. O dia do juízo é muito longe ainda. Por enquanto, a igreja está curando. A igreja vive a misericórdia nesta caminhada. Estamos no ano da esperança, o ano que o Papa Francisco abriu e inaugurou para nós. Continuamos nele, a esperança da salvação, a esperança de uma humanidade melhor, a esperança de um mundo melhor, acolhendo esta misericórdia do Senhor. Então Pedro recebeu o perdão de Jesus Cristo. E depois o Paulo, o homem que perseguia os cristãos. O Paulo estava lá quando mataram Estevão, apoiou, presenciou, não defendeu, pelo contrário. Pelas mãos de Paulo, muitos foram sacrificados. E depois fez a sua belíssima experiência de misericórdia de Deus. Deus se fez presente na vida dele e ele se converteu. Mas querem saber? Não é só Deus perdoou. O perdão não foi só apenas de Deus, mas também do povo, da comunidade. Porque o Pedro e o Paulo não teria voltado a ser um pilar na igreja, a igreja que ele matou. Sabem que o Paulo pode ter servido depois pessoas que ele se envolveu com a morte, o martírio de um de familiares deles, e eles aceitaram o arrependimento dele, a conversão dele. Por isso, amados, sabe que há uma diferença entre o perdão de Deus e o perdão da comunidade. Muitas vezes Deus perdoa e a comunidade não perdoa, endurece o seu coração para seu irmão. Teria acontecido isso com Pedro
se a comunidade não tivesse também perdoado ele. Mas se a comunidade entendeu a sua missão, que é a Deus a quem serve, não é a ela mesma, perdoou, acolheu Pedro como alicerce, como coluna, como pilar na igreja, apesar de seus pecados passados. Muitas vezes nós não aceitamos o perdão de quem está ao nosso lado na mesma casa, na mesma igreja, no mesmo trabalho, no mesmo bairro, no mesmo mundo. Muitas vezes nós agimos diferente e o Pedro pode não ser Pedro por nossa causa. Paulo pode não ser, até Pedro também, os dois a mesma coisa. Dois foram perdoados. Então, amados irmãos, os dois viraram sinal da misericórdia de Deus. Chegaram em Roma e a luta continuou. Regaram até de Roma com o sangue deles. Hoje a antífona do rito latino, do rito de vocês, hoje, eis que os santos que vivendo neste mundo plantaram a igreja e regando-a com o seu sangue, beberam do cálice do Senhor e se tornaram amigos de Deus. Hoje nossos olhares voltam para Roma, para o sucessor de Pedro, o Papa Leão. Hoje os nossos olhares, as nossas orações para Roma, mãe de todas as igrejas. E porque a Roma é a mãe das igrejas, não é Antioquia. Porque o patriarca da Antioquia, aquele anterior, não é o Papa da Igreja Católica. Não é porque em Roma foi que o Pedro morreu, em Roma que Pedro fez seu último testemunho, foi o martírio dele aí em Roma. E sabe que a Basílica de Roma, aquela grandiosa, maravilhosa, toda aquela basílica não é a cátedra, ela não é a cátedra do Papa, não é a catedral dele, como bispo de Roma. A Basílica de São Pedro é o sepulcro de São Pedro, toda foi construída porque ali ele morreu. Quando se chega lá embaixo, aqui está o Pedro, tudo em homenagem a ele. Também São Paulo, pertinho, poucos minutos, na Basílica de São Paulo, fora dos muros. Também ali em São Paulo, ele presente lá, e aquela igreja belíssima é onde ele é sepultado, onde ele está presente. Por isso, a igreja de Roma se tornou a mãe de todas, porque foi regada com o sangue dos mártires, dos apóstolos. Amados irmãos, a igreja maronita, como foi perfeitamente falado no comentário inicial, nós somos os católicos do Oriente. Existe na igreja católica 24 igrejas chamadas suiures. Suiure significa de direito próprio. A igreja católica tem 24 igrejas particulares. Essas igrejas, todas elas são unidas na mesma fé. Todas têm o Santo Padre, o Papa Leão, hoje como sucessor de Pedro. Todas bebem da mesma fonte. Todas compartilham a mesma doutrina e a mesma palavra e o mesmo Espírito. Todas comungam o mesmo pão e o mesmo corpo e o mesmo sangue. A diferença entre elas é litúrgica e algumas leis e costumes. Então, essas 24 igrejas, uma delas é a Igreja Católica Apostólica Romana de rito latino, aqui a Catedral, a Igreja de Campinas, a Arquidiocese de Campinas. Nossa igreja é uma igreja católica apostólica maronita. É outra igreja dessas 24. Existe a Igreja Católica Apostólica Melquita, que é uma igreja que a litúrgica dela é o grego, de origem bizantina.
Tem igrejas na África que são orientais, tem outras igrejas espalhadas no mundo inteiro. Todas essas igrejas são os nossos irmãos. Olhe a grandeza da Igreja Católica. Você pode viajar para um país que você não entende nenhuma palavra que eles falam. Você pode achar uma igreja aberta, entrar, você vai perceber na hora que está sendo celebrada uma Santa Missa. Você pode sentar e participar, viver com eles a Eucaristia. Você pode nem entender o amém que eles estão falando. No árabe pode, porque é amém, só a diferença não é amém, é amém. Mas existem alguns idiomas que você pode nem saber quando que eles falaram amém. Mesmo assim, olha a grandeza da união da Igreja Católica e dos membros do corpo do Cristo. Pode não entender nada, porém no momento que o corpo do Cristo é elevado, você vai se sentir em casa, você vai sentir, entender que você está unido com esses irmãos ao seu lado, no mesmo corpo e no mesmo sangue. E um momento dessa missa, quem está ao seu lado, apenas ele pode balançar a cabeça, sorrir para você, você vai entender que ele está dando a paz do Cristo, porque é a mesma paz que recebemos no mundo inteiro. É a mesma paz que os nossos irmãos, onde estão sofrendo guerras, eles precisam das nossas orações, estão com falta dessa paz. 2 semanas atrás, numa igreja na Síria, teve um bombardeio dentro da igreja durante a missa. E o sangue dos nossos irmãos foi ceifado ali na hora da Eucaristia. Por isso, meus irmãos, pedimos orações de todos os cristãos no mundo inteiro, para que aqueles que acreditam, aqueles que vivem a fé, primeiro, nunca desistem de defender a sua fé e de vivê-la. As guerras nem sempre são com armas, as guerras às vezes são por armas invisíveis, a gente não vê elas. Às vezes as guerras são por meio de ensinamentos. Às vezes as guerras são por armas que fazem as pessoas morrerem, como está acontecendo em muitos países, na África, no Oriente Médio e na Europa e em outros lugares. Rezemos para que a paz volte ao mundo. Rezemos para que as guerras acabarem e a palavra do Senhor se faz presente e reina neste mundo. Rezemos para que o coração de Jesus Cristo vença e os corações humanos sejam mais mansos, mais humildes e a misericórdia dele reine neste mundo. Obrigado por vocês estarem aqui conosco hoje, rezando essa Santa Missa. Eu sei que talvez vão ter que olhar bastante para poder acompanhar. Tem vários idiomas que estão sendo cantados. O aramaico é a língua litúrgica nossa. Daqui a pouco vamos cantar as palavras da consagração. A tradução é a mesma que vocês conhecem, o português, porém ela é cantada em aramaico na igreja maronita. E minha eterna gratidão, minha grande gratidão ao coro da Arquidiocese de Campinas, Cleiton, meu irmão, a todos os irmãos. Minha gratidão hoje, minha enorme emoção, ver o coro da Arquidiocese, esse coro que sempre, eu nunca nem sonhei nesse momento, nem sabia se eu podia sonhar nesse momento ouvir o coro dessa Arquidiocese cantando em aramaico a língua do Senhor. Em nome de todo o meu povo, do Oriente Médio inteiro, de todas as igrejas orientais que tem na língua litúrgica dela, em aramaico, eu agradeço ao coro, ao Senhor, ao Padre Caio, ao diácono, a todos os padres que permitiram que nós celebrássemos hoje e a vocês que estão hoje participando, vivendo este patrimônio aramaico da nossa Igreja Católica, patrimônio de milhões e milhões dos cristãos do Oriente Médio. Estamos sempre unidos, sempre seremos no corpo e no sangue de Jesus. Que Deus abençoe a todos e a intercessão de Pedro e Paulo estejam com todos nós, em nome do Pai, do Filho e Espírito Santo. Amém. Professamos a nossa fé, está no folheto,
a profissão de fé. Cremos em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Cremos em um só Filho, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, unânimo, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens, para nossa salvação, desceu dos céus, se encarnou pelo Espírito Santo, no seio da Virgem Maria, e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu, morreu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e os homens em sua terra. Creio no Espírito Santo, Senhor da vida, procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas e apóstolos. Creio na Igreja, uma santa, católica e apostólica, professamos um só batismo para a remissão dos pecados, esperamos a ressurreição dos mortos e a vida nova do mundo que há de vir. Amém. Itulod mathaydalo al-hotelod am-haditalu, welot sotay buldo, khayal al-bayt khusmud bayino,
e o reino. Que viva o nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Deus, nosso Salvador, e da sua obra salvadora. Nos recordamos nesta oferenda de todos os que agradaram a Deus, principalmente da Beata Virgem Maria, Mãe de Deus, de São Arno, de São Pedro e Paulo, de São Charbel, de São Antônio, Santa Rafa, Frei Stefano, minha Chica, Frei Galvão, livrai-vos, Senhor, dos nossos pais, irmãos, vivos ou mortos, membros da Santa Igreja, e pelos quais ofertamos todas as intenções convocadas neste altar, pelos benfeitores desta paróquia, todos os sacerdotes que já serviram, pelo Marco, Padre Caio, e por todos os que participam conosco deste sacrifício. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, agora e para sempre. Amém. Ó Pai Santo, Deus da paz e Senhor da tranquilidade, fazei que sejamos dignos de nos saudarmos mutualmente com abraço sincero e um suave e íntimo sopro do vosso divino amor. Nós vos rendemos em glória e louvor, bem como ao vosso Filho unigênito e ao vosso Espírito Santo, agora e para sempre. Amém. Passa-te, altar de Deus, passa santas oferendas colocadas sobre ti, passa-te, meu diácono e subdiácono, e a vocês, servos do Espírito Santo. A paz na Igreja Maronita, neste rito, é dada da seguinte forma: os servos, neste momento, eles vão descer, eles vão dar a paz da forma que eles receberam para a primeira pessoa que está no banco, e a primeira pessoa que está no banco vai entregar a paz da mesma forma para quem está ao seu lado. Assim, a paz enche a Igreja e os corações, nossos corações, antes do início da liturgia eucarística. Saudemos uns aos outros com amor e fidelidade agradáveis a Deus. Amém.
Ante vós nós nos inclinamos para receber a vossa bênção e ajuda para a nossa fraqueza, porque sois o refúgio e o apoio para todos. Nós rendemos glória a vós, ao vosso Filho unigênito, e ao vosso Espírito Santo, para que mora agora e para sempre. Ó Deus, Senhor nosso, que a luz de vosso rosto nos ilumine, salva-nos dos nossos inimigos e perdoe todas as nossas faltas. Nós vos rendemos glória e louvor, bem como ao vosso Filho unigênito, e ao vosso Espírito Santo, para que mora agora e para sempre. O amor de Deus Pai, a graça do Filho unigênito e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vós para sempre. Nossos pensamentos e corações ao alto. Graças ao Senhor e adoremo-lo. Verdadeiramente é digno e necessário louvar-vos e exaltar-vos, o Criador de todo o universo, com os anjos e vozes de louvor. Nós vos glorificamos, proclamando e cantando. Oh
Ele ordenou aos apóstolos, e vos exortou, dizendo: cada vez que celebrares desses mistérios, recordareis a minha morte, a minha ressurreição até a minha vinda. Alegramo-nos nesse Senhor, confessamos a vossa ressurreição, esperamos a vossa segunda vinda. Pedimos-vos a misericórdia, a bondade e o perdão dos pecados. Vossas bênçãos fiquem com todos nós. Ao recordar, Senhor, a vossa primeira vinda salvadora, e esperando a segunda no final dos tempos, nós vos tributamos glória, implorando-vos que não permitais que sejamos entregues por causa dos vossos pecados ao fogo e ao pranto quando julgardes os justos seus maus. Assim que tenhais compaixão de nós, nos ajudeis e afasteis o vosso olhar dos nossos pecados. Por isso a vossa Igreja, por vós e convosco, suplica ao vosso Pai, dizendo: piedade de nós, Senhor, Tu és todo-poderoso, tem piedade de nós. E nós agora, vossos adoradores pecadores, recebendo as vossas graças, vos agradecemos em tudo e por tudo. Nós vos louvamos, glorificamos, bendizemos, amamos, confessamos e suplicamos. Tende piedade de nós, Senhor, nossos erros e arrependimentos. Como é tremenda esta hora, ó amados meus, em que o Espírito vivo e santo desce e repousa sobre esta oferenda, colocada neste altar para nossa santificação, fiquemos de pé, meditando e orando. Tende piedade de nós, Senhor, tende piedade de nós, e enviai o vosso Espírito vivo e santo, e repouse sobre nós e sobre esta oblação. Atendei-o, Senhor, atendei-o, Senhor, atendei-o, Senhor. Venha o vosso Espírito vivo e santo, e repouse sobre nós e sobre esta oblação. Senhor,
faça deste pão o corpo de Cristo, nosso Senhor. E faça da mistura deste cálice o sangue de Cristo, nosso Senhor. Esses santos mistérios purifiquem de toda mancha de pecado os corpos e as almas dos que deles participam e lhes concedam a vida eterna. Aceitai, Senhor, nossos pedidos e súplicas. Dai a paz à vossa Igreja e preservai os nossos pastores, o nosso Papa, Leão, nosso Bispo de Campinas, Dom João Inácio, Dom Edgar, que é Bispo Maronita do Brasil, e ajudai os sacerdotes, diáconos e os demais ministros de vossa Santa Igreja, para que sejam nossos intercessores diante de vós. Nós vos pedimos, Senhor. Lembrai-vos, Senhor, de todos os que nos pediram para lembrá-los neste sacrifício, daqueles que desejaram participar destas oferendas e não puderam, e também de todos os que apoiam a vossa Santa Igreja, para que encontrem em vós refúgio e segurança, porque sois o Salvador de todos. Nós vos pedimos, Senhor. Lembrai-vos, Senhor, dos responsáveis civis do nosso país e do mundo inteiro. Infundi em suas consciências o que é necessário para assegurar a vosso povo a paz e a concórdia. Nós vos pedimos, Senhor. Lembrai-vos também, Senhor, da Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, de todos os profetas, de São Pedro e São Paulo, dos outros apóstolos, mártires e confessores, e de todos os santos. Ajudai-nos por suas orações e concedei-nos estar junto a vós com eles, morando para sempre na vossa casa. Nós vos pedimos, Senhor. Lembrai-vos, Senhor, dos veneráveis padres e doutores que descansam junto aos santos e dos que pregaram com total dedicação a mensagem evangélica no mundo inteiro e confirmaram a vossa Igreja na verdadeira fé. Ajudai-nos por suas orações e confirmai-nos no vosso amor. Nós vos pedimos, Senhor. Lembrai-vos, Senhor, benignamente dos nossos pais, irmãos e mestres e de todos os fiéis falecidos aqui em todos os lugares. Perdoai-nos os pecados e as faltas a nós e a eles, porque ninguém tem sem pecado, senão o nosso Senhor e Deus Salvador, Jesus Cristo, mediante que esperamos receber as misericórdias e o perdão dos pecados para nós e para eles. Dai, Senhor, descanso eterno aos perdidos, e perdoai os pecados que cometemos voluntária e involuntariamente. Perdoai-nos os pecados, Senhor, a nós e a eles. Assim será glorificado em nós e em tudo o vosso bendito nome, por nome de nosso Senhor Jesus Cristo e de vosso Espírito Santo, por todos os séculos.
que mediante vós elevamos ao vosso Pai. Glória a vós, Pai. Deus Pai, nossa força e nosso consolo na fraqueza, nós vos suplicamos que nos purifiqueis de toda mancha de pecado, que aceiteis esta oferenda para que juntos vos invoquemos em uma só voz, dizendo: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair na tentação, mas livrai-nos do mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Não nos deixeis cair em tentação, Senhor, porque não temos forças para suportar, mas livrai-nos de todo mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória com vosso Filho unigênito e o vosso Espírito Santo, agora e para sempre. Amém. A paz esteja convosco. Inclinai as vossas cabeças diante de Deus misericordioso, diante do seu altar e diante do corpo do nosso Salvador, e do seu sangue que dá a vida a quem o recebe, e aceitai a bênção do Senhor. Abençoai, Senhor, vossos adoradores que, inclinando-se diante de vós, vos suplicam que lhes concedais ser dignos das vossas misericórdias e do perdão dos pecados, pois sois todo-poderoso e rico de misericórdia. Nós vos citemos de glória e louvor, bem como ao vosso Filho unigênito e ao vosso Espírito Santo, agora e para sempre. A graça da Trindade, santa, eterna e consubstancial na essência, estejam com todos vós para sempre. Olhe cada um de nós para Deus com respeito e devoção, pedindo a sua clemência e misericórdia. Os santos mistérios se dão aos santos, e perfeição, pureza e santidade. Todos de braços abertos, fazei-nos dignos, ó Senhor, Deus, de que nosso corpo se purifique pelo vosso corpo santo, nossa alma se purifique pelo vosso sangue misericordioso, e a nossa comunhão seja para a remissão dos pecados e para a vida eterna. Deus, Senhor nosso, a vossa glória para sempre. Amém. Podem trazer as crianças, mesmo que não tenham primeira comunhão, serão abençoadas encostando a âmbula em suas cabeças. É uma tradição da igreja armênia. Então pode trazer as crianças, que os ministros abençoarão com a criança, com o corpo do Cristo, dizendo que Deus te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Novamente nós vos confessamos e vos celebramos louvores, Senhor, porque nos desses como comida o vosso corpo e como bebida o vosso sangue vivo. O Senhor, que amais todos os homens, tem piedade de nós. Tem piedade de nós, ó Deus clemente, misericordioso, que amai todos os homens, tem piedade de nós. Bom dia a todos. Em nome do Padre Caio, cura da Catedral, nós queremos agradecer a presença de toda a comunidade da Ordem Libanesa Maronita, em especial a comunidade de São Charles, que nos vem até essa Igreja Catedral de Campinas para nos unir nessa celebração. Em especial, nós queremos agradecer também o Padre Silvano, que no dia de hoje completa o seu 13º aniversário de ordenação presbiteral, e quem presenteia a todos nós é ele com a sua participação e sua presença e a presidência aqui nessa Santa Missa. Muito obrigado, em nome do Padre Caio. Ele quer fortificar esses vínculos já estabelecidos, assim como o senhor disse na sua homilia, pelos Padres Salomão e pelo Padre Francisco, que aqui nessa igreja na Catedral rezavam então a missa do meio-dia 15, que hoje se tornou tradicional diariamente aqui na nossa paróquia. Seja sempre muito bem-vindo, obrigado pelo dia de hoje, e em nome do Senhor também agradecemos a toda a comunidade que acompanha o Senhor nesse. Muito obrigado. Muito obrigado, diácono, ao senhor, e ao Padre Caio também, e a equipe litúrgica também que nos acompanhou nesse dia. Deus abençoe a todos. Reconhecido, Senhor, nós vos agradecemos este dom que nos concedestes, ainda que sejamos indignos dele, e não nos confundais, Senhor, por causa dos nossos pecados, mas antes ajudai-nos e salvai-nos. Nós vos glorificamos e damos ação de graças a vós, ao vosso Filho unigênito e ao vosso Espírito Santo, agora e para sempre. A paz esteja convosco. Estendei ao Senhor Jesus a vossa mão direita e abençoai o vosso povo, preservai por vossa cruz e concedei-lhe proteção e refúgio. Dai-lhe a perfeição pela abundância de vossas bênçãos. Juntos, rendemos glória e ação de graças a vós, ao vosso Pai e ao vosso Espírito Santo, para agora e para sempre. Ide em paz, caríssimos irmãos, fortalecidos pelo alimento celestial e pelas bênçãos que recebestes do altar do Senhor, e pela intercessão de São Pedro e Paulo, e Nossa Senhora Sempre Virgem Maria, a Imaculada Conceição, e São Charles, a bênção da Santíssima Trindade, Pai, Filho, Espírito Santo, Deus uno, glória a Ele, para sempre. Que Deus abençoe e acompanhe a todos um abençoado domingo e solenidade santa para todos nós. Coro, muito obrigado.